Gênesis, capítulo 15, verso 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer, que veio de Damasco. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: Olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Marca esse texto e vá para o Salmo 147. Louvai ao Senhor, verso 1. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável e honroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega todos os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios da terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes, que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do homem. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus. Porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é quem pacifica os teus termos e da flor de farinha te farta. Quem envia o seu mandamento à terra e a sua palavra corre velozmente. Quem dá neve como lã e asparge a geada como cinza. Quem lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostra sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, nenhuma outra os conhece. Louvai ao Senhor. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que o tipo de remédio que mais se vende são os remédios para depressão e para ansiedade. As pessoas ou estão muito depressivas porque não desenvolvem a resiliência, a capacidade de resistir às frustrações e vão acumulando frustrações. Ou as pessoas estão ansiosas para trazer à existência coisas boas para a sua vida e essas coisas não vêm. E aí os homens passam a se valer de todos os recursos possíveis, na expectativa de que alguma coisa traga para eles o refrigério. Não encontrando isso, partem para os remédios. Então nunca, como agora, se vendeu tantos remédios. A Bíblia nos ensina que pelo fruto você conhece a árvore. O que a gente pode trocar por uma outra expressão. Pelas consequências, a gente conhece as causas. Pelo sintoma, a gente conhece a doença. Se você olhar para a sociedade hoje, o que é que mais cresce em termos de negócio? Farmácia. Gente, sai um posto de gasolina, vem uma drogaria. Sai uma loja de conveniências, entra uma drogaria. Derrubam-se algumas casas, se constrói drogaria. E nunca drogarias pequenas.
Se nós contarmos aqui no nosso pedacinho, drogarias grandes, nós vamos ter mais de 20 aqui ao nosso redor. E vamos considerar que a nossa região nem tão grande assim é. Nós temos Drogaria Araújo, Droga Raia, Pague Menos, temos, sem contar as farmácias médias e as farmácias pequenas. Então, uma geração que está tão cercada de remédios é uma geração profundamente adoecida. Mas o principal conjunto de doenças vem das frustrações que não são digeridas. E quais são as frustrações? Os sonhos não alcançados. Se você pergunta para uma criança o que ela vai ser quando crescer, elas vão dizer coisas diferentes: piloto de avião, enfermeiro, médico, lixeiro, eles vão dizer. E quando chegam à idade adulta, normalmente não são. Nós temos outros sintomas. Olha, tem toda a minha consideração aqueles que trabalham com aplicativos, principalmente aqueles que vendem transporte. Eu mesmo já fui taxista durante muitos anos. Eu sei o que é labutar, sair para achar um passageiro, ficar horas na rua, considerar que a gente tem que pôr combustível, o desgaste do carro, a gente nunca sabe quem a gente vai pegar, o risco de um assalto. Mas a gente precisa ver também que há um sintoma atualmente que denuncia uma frustração muito grande, que é a migração de profissionais de muitas áreas para o serviço de transporte, seja de passageiros, seja de comida ou seja de outra coisa. Então, nunca como agora também, nós vimos as pessoas se convencendo de que se elas pegarem o dinheirinho delas e comprarem um carro, uma moto, uma bicicleta e começarem a trabalhar vendendo o transporte, elas vão conseguir sobreviver. Mas pense comigo, aquele engenheiro que agora dirige um Uber vive frustrado. O fisioterapeuta, o psicólogo, o bancário que foi mandado embora, que esperava chegar a gerente, ou que chegou a gerente, que agora não encontra mais lugar no mercado, aquele que foi gerente de uma equipe de vendas que era muito bem sucedido, e de repente é jogado no mercado como uma oferta de mão de obra. E aí os seus sonhos vão embora. Vamos pensar naquela mulher que sempre desejou ser mãe, e que não consegue, aquele que desejou se casar e não se casou. Então os sonhos estão se perdendo, e as pessoas estão se anestesiando. E qual é o problema desse anestesiamento? O vício. E a consequente depressão, apesar do uso do remédio. Porque cada vez que ele toma um remédio, que ela toma um remédio para se tranquilizar, para se acalmar, para evitar a ansiedade, para evitar a depressão, e ela tem um momento de lucidez, ela olha para os seus sonhos falidos, para os seus sonhos jogados fora, e aí ela se afunda novamente, vira um ciclo vicioso. Toma remédio para esquecer e não esquece, se lembra ainda mais, toma mais remédio e a coisa não acaba. Mas a gente precisa voltar à nossa posição de pó da terra, porque se você não sabe, nós somos feitos do pó da terra. 70% do corpo humano é água, os outros 30% minerais, principalmente carbono. Quando nós deixamos os corpos que nos foram emprestados, quando seguimos para o próximo plano, os nossos corpos devolvidos à terra voltam a ser terra. E se cumpre a palavra do Senhor que diz: tu és pó e ao pó voltará. Então, antes desse momento de passagem, eu preciso me recolher à minha humildade. Humildade é uma palavra que vem de humus. Humus vem de terra. Eu preciso me lembrar que eu sou terra, que eu fui formado, como diz a Bíblia, Deus pegou o pó da terra, formou e soprou o seu espírito, e o homem passa a ser alma vivente. Então eu volto à minha origem, me coloco diante do meu Criador, e eu digo: Senhor, o que está acontecendo que os meus sonhos não se cumprem? Eu sonhei em ter uma casa e não tive, eu sonhei com um casamento e não tive, ou eu tive e foi infeliz. Eu sonhei com filhos ao redor da minha mesa e eu não os tenho. Eu sonhei, Senhor, em ser um profissional reconhecido na minha área, eu estudei tanto.
Eu fiz graduação, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, e eu não encontro lugar no mercado de trabalho. Senhor, enfim, são muitas as frustrações. Ou então aquela pessoa que quando chega lá, perde tudo. Ela entra numa grande empresa, ela consegue o seu lugar, e de repente lhe vem uma doença e ela é obrigada a se afastar. Ela não pode viver o seu sonho. Ou aquela pessoa que se casa e de repente perde aquele companheiro, aquela companheira, porque a vida leva, e aquela pessoa fica com uma frustração. O que é que eu preciso fazer? Ir para os remédios? Irmãos, é tudo que a indústria farmacêutica quer, que você vá para os remédios. É tudo que o marketing quer, é te convencer a se anestesiar. Então o marketing vai dizer para você que para você ficar mais jovem, você tem que consumir uma série de drogas. Que para você fazer sexo, você tem que consumir uma série de drogas. Que para você acordar de manhã com disposição, você tem que consumir outras drogas, lícitas, mas são drogas. Que para você dormir, você precisa tomar alguma coisa. Mas na verdade, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos voltar à nossa posição de humildade diante daquele que nos criou. Voltarmos para Deus, olhar para o espelho e dizer: tu és finito. Você vai passar como passa a neblina da manhã. A Bíblia diz que de manhã a neblina está ali, ao meio-dia ela já não está mais, e assim somos nós. Nós somos como a neblina, estamos aqui agora e de repente não estaremos mais, passamos como um sopro. Então eu preciso me voltar ao meu Criador. Pastor, o senhor está falando demais, leu a Bíblia, até agora não falou do que nós lemos. Então deixa eu voltar para a palavra de Deus. Há um homem chamado Abrão. Abrão foi um nome dado pela sua comunidade, porque ele desejava muito ter filhos. Ele era amoroso com as crianças. Ele era tão amoroso que tinha um sobrinho chamado Ló, que ele criava como filho, que o chamava de pai, que andava com ele, que não desgrudava dele. A palavra Abrão significa pai admirável. Todo mundo olhava para aquele homem e dizia: tu serás Abrão mesmo. Você vai ser um pai maravilhoso. Qual era o problema dele? O sonho dele não se cumpria. O sonho dele não vinha à existência. O sonho dele estava cada vez mais longe, porque ele ia envelhecendo e ele não era pai. Um dia Deus o chama e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua zona de conforto e anda pela fé. O desafio de Deus para mim e para você vai ser sempre esse: andar pela fé. É impossível, diz Hebreus capítulo 11, agradar a Deus sem fé. Sem fé não se pode agradar a Deus. Sem fé você pode viver no mundo, você pode agradar os homens, você pode agradar a sua família, mas você não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a confiança, é a atitude em cima da confiança que você tem na palavra dele, é o quanto você se envolve com ele. Então Deus faz um desafio para Abrão: tu tens um sonho, ser um pai. Sai da tua terra. Deixa a tua herança, esquece o clã, você não vai ter herança nessa terra. Abre mão, faz uma oferta dessa terra a mim pela fé. Abre mão dela, sai da tua parentela. Sabe por quê, irmãos? Quando nós temos uma família acolhedora, e ele tinha, nós sempre contamos com aqueles que nos amam. A gente sempre conta com o irmão, com a irmã, com o tio, com o primo, com o pai, com a mãe. Quando a gente tem uma família ao nosso redor, quando a família é coesa, ela é a nossa segurança. Eu sei que eu tenho quem vai me acudir na hora da necessidade. Então Deus tira Abrão do meio da sua família, sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou. Deus não deu para ele um mapa e disse: olha, você vai andar por aqui 3 dias, 10 dias, vai encontrar um açude, aqui você vai levantar um altar. Deus disse: sai, eu vou te mostrar, à medida que você for andando, para onde que você deve ir. Isso é andar pela fé. Não peça garantia a Deus, Deus não dá garantia, porque a garantia é a dúvida. Para acabar com a dúvida eu exijo uma garantia. É mais ou menos como um pagamento. O Lucas chega para o pastor Zé e diz: pastor Zé, eu estou precisando de 10 mil reais emprestado, eu sei que o senhor tem para emprestar, né, Lucas? Está precisando de 10 mil. E aí o pastor Zé diz assim: qual a garantia que você me dá? Ah, eu dou o meu carro de garantia. Ah, eu vou deixar um cheque pré-datado. Ele vai dar uma garantia. A garantia é aquilo que aplaca a dúvida do pastor Zé se ele vai pagar. Quando Deus te faz uma promessa, Ele não te dá garantias. Ou você crê ou você não crê. Se você crê, você anda pela fé. Se você crê, você tem uma atitude.
Se você crê, você começa a ver aquilo que é invisível. Você começa a ouvir aquilo que ninguém ouve. Você levanta de manhã e o seu dia será maravilhoso, mesmo que tudo dê errado. A tua confissão não é uma confissão de vitória, porque você está andando em fé, você tem a mente de Cristo. Cristo significa aquele que recebeu autoridade. Você recebeu autoridade para ver o que ninguém está vendo. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Você sabe, Deus diz para ele: eu não vou te dar um filho, eu não vou te dar 10, eu não vou te dar 20. Eu vou te dar uma grande nação. De ti sairá uma grande nação. E disse mais: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as nações serão benditas em ti. Irmãos, o sonho de Abraão era ter um filho. Natural, da força dele, dos lombos dele, da juventude dele, da juventude da sua mulher. Deus diz: eu tenho um sonho muito maior para a tua vida. Você tem coragem de abrir mão do teu sonho e receber o meu sonho? Você tem capacidade de ouvir a minha palavra e sonhar o meu sonho? Eu vou pôr o meu sonho no teu coração, eu vou pôr a minha mente na tua mente. Você vai ver coisas que ninguém vai ver, você vai ouvir coisas que ninguém está ouvindo, você vai falar coisas que as pessoas não vão entender. As pessoas vão rir de você quando você disser que você vai fazer coisas grandes, elas não vão acreditar. Pode sair por aí dizendo que de ti sairá uma grande nação. Pode sair por aí dizendo que em ti serão benditas as famílias da terra. Quando ele começou a dizer aquilo, quando ele chegou para a família, quando ele chegou para o pai e para a mãe e disse: eu estou saindo. Primeiro eles disseram que aquilo era brincadeira, depois chamaram de maluco. Quando ele falou que Deus falou com ele, aí é que ele ficou maluco mesmo. Para andar com Deus você tem que ser meio maluco mesmo. Porque Deus é invisível. A tua experiência com Deus só você conhece. Deus não dá garantias. Ou você crê ou você não crê. Ele creu. Ele escolheu o sonho de Deus. Passou um tempo, ele entra num processo de depressão. Por quê? Porque o sonho dele não tinha acontecido. Já tinham passado alguns anos, 3 capítulos na Bíblia, Deus o chama no 12, no 15 ele está dentro da tenda. Naquela manhã não tinha sol, estava cinza. Naquela manhã não teve café quente. Naquela manhã não teve bom dia. Naquela manhã ele ficou recolhido, não trocou de roupa. E Deus, que sempre encontrava com ele de manhã, não ouvindo o louvor da boca dele, Deus o procura e diz: Abraão, o que tens? E aí ele vomita a depressão. Sabe por quê? Porque ele foi lá e aquele sonho dele que ele tinha entregue a Deus, para pegar o sonho de Deus, ele foi lá e buscou de novo. Ele vira para Deus e diz: ah, Senhor, eu estou triste porque eu não tenho um filho. Eu vou morrer e quem vai herdar tudo é um servo, o Damasceno Eliezer, é que vai herdar tudo aqui, porque eu não tenho um filho meu. Eu agora estou entendendo. O Senhor disse que eu vou ter herança, que em mim serão benditas as famílias da terra, mas vai ser através do Damasceno Eliezer, meu servo, que eu tenho como filho, eu amo como filho. Eu vi esse menino crescer, virar homem, ele me serve, mas ele é meu filho. Mas não vai nascer de mim, né, Senhor? Irmãos, aqui Deus faz algo extraordinário, presta atenção. Deus diz: eu vou te tomar pela mão, e a Bíblia diz: Deus o tomou e o levou para fora. Às vezes nós estamos tão fracos, Demóstenes, às vezes a gente não tem força para dar um passo. Quando a gente esquece a promessa de Deus, quando a gente não tem mais vida de oração, quando a gente não tem mais força na palavra, tem dia que a gente não tem coragem de dar a cara do lado de fora, de pôr o pé para lá de fora. Foi preciso que Deus o pegasse pela mão e o trouxesse para fora, porque ele não tinha força. Aí Deus olha para ele e diz: olha para mim, agora olha para o céu, olha as estrelas, conta se é que você pode. Conversa de dia inteiro com Deus, começou de manhã, agora Deus diz para ele: olha para as estrelas, conta se é que você pode. Não vai nascer de ti outra coisa senão o que eu falei, uma grande nação. Sabe o que eram aquelas estrelas? Os sonhos de Deus.
Não eram meros elementos brilhando, meros corpos celestiais brilhando num céu escuro. Eram os sonhos de Deus, irmãos. Você nunca vai sonhar tão grande para a sua vida como Deus sonha para a sua vida. Deus tem os sonhos maravilhosos para você. Você acha que tem alguma coisa nessa terra que não tem propósito? Tempo atrás eu fui visitar o meu amigo Vitor. O Vitor mora aqui nessa rua. O Vitor tem uma serralheria aqui, eu gosto muito do Vitor. Bom de história, né? Conta as histórias, se você parar, você fica o dia inteiro ouvindo história. O Vitor tem história para o dia inteiro. Mas no dia que eu passei na serralheria dele para fazer um serviço, o Vitor estava chateado. Eu disse, Vitor, por que você está chateado? Ele falou, pastor, aqui, esse ano não vai ter maracujá. Olha lá, o pé de maracujá esse ano não vai ter maracujá. Não tem abelha, pastor. Não tem abelha. Se não tem abelha, não vai ter fruto. Irmãos, a abelha, se ela acabar na terra, nós morremos. Sem abelha não tem comida na nossa mesa, não tem reprodução das espécies vegetais. Nós estamos aí jogando agrotóxicos. Esses venenos estão matando as abelhas. Os aviões que vêm estão jogando veneno nas plantações, também matam as abelhas, matam os animais. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos morrer de fome. Porque a abelha é importante na cadeia ecológica. Pastor, eu não gosto de barata. É mesmo? Você sabe que se acabarem as baratas, nós vamos ter uma infestação de escorpiões, cobras e outros bichinhos peçonhentos? Que a barata tem uma importante função na cadeia ecológica? Nada é por acaso. Se nada é por acaso, você não está aqui nesse mundo por acaso. Presta atenção. Você é o sonho de Deus encarnado. Você nasceu para viver grandes sonhos, os sonhos de Deus. Só que você está sonhando pequeno. Você está sonhando o seu sonho. Você está querendo ser Abraão, pai de 1, pai de 2, pai de 3, e está bom demais, porque criar 3 é pesado, criar 4 é pesado, criar 10 é muito pesado. Mas Deus está sonhando para você coisas muito maiores. Você não nasceu nesse país, nessa época, desse pai e dessa mãe à toa. Você não nasceu com essa cor, com esses olhos, com esse cabelo, com essa voz à toa. Você é fruto de uma engenharia divina. Você é fruto de um sonho de Deus muito precioso. E você aqui nesse mundo como sonho de Deus, Deus tem sonhos maravilhosos para você. Então Deus vira e diz, olha para o céu e sonha. Sonha os meus sonhos. Israel estava debaixo, nos dias de Jesus, do nascimento de Jesus, debaixo da mão opressora de uma nação que havia invadido Israel. Os romanos haviam feito isso, Roma havia feito isso. Ninguém sonhava um novo rei. Rei era o imperador César. O máximo que eles tinham era um governador, que também era romano. E abaixo do governador romano tinha os sacerdotes que dirigiam Israel. Mas quem mandava Israel era César. Mas 3 homens estavam olhando para o céu e viram uma estrela. Viram o sonho de Deus para a humanidade. Viram a estrela do Messias. E eles começaram a andar olhando para a estrela. E eles foram até Jesus. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Quando você sonhar os sonhos de Deus que Ele colocou no seu coração, você vai ter um encontro com Jesus. Porque todos os sonhos que Deus colocar no seu coração, tem em Jesus a autorização e só por Jesus tem o poder de acontecer. Abraão, sai para fora e sonha, olha para o céu, olha para Deus e sonha. Sabe por que a gente está se frustrando e está se entupindo de remédios? Porque a gente está sonhando o sonho da gente. Pastor, eu quero ter a minha empresa. Pastor, eu quero ter a minha casa. Pastor, eu quero ter a minha fazenda. Pastor, eu quero comprar o meu carro. Eu quero casar. Pastor, ora para mim porque eu quero ter filho. Peraí, você já parou para ouvir o que é que Deus tem sonhado para você? Você está preocupado em correr atrás dos seus sonhos? A sua vida é desse tamanho. Você não acha que quem te criou, como eu te disse, tem um plano na tua vida? Você não acredita que você é filho de Deus? Deus te trouxe a esse mundo e Ele tem um sonho, Ele tem um plano, Ele tem um propósito para você. E é grande, e é bonito, e é viável.
O grande problema é que a gente está sonhando o sonho da gente e não está sonhando o sonho de Deus. E quando a gente não sonha o sonho de Deus, o que sobra para nós? Depressão, angústia. E o que a gente faz com a depressão e com a angústia? Compra remédio. Olha para mim em nome de Jesus. Esquece o remédio. Se volta para Deus. Senhor, quanto tempo eu ainda tenho na terra? Um dia? Um ano? 50 anos? Quanto tempo eu tenho na terra? Senhor, eu quero viver os teus sonhos para mim. Coloca no meu coração os teus sonhos. Eu estou entendendo por que eu estou quebrando a cara. Eu estou entendendo porque nada dá certo para mim. Porque eu tenho andado sozinho, eu não tenho ouvido. O Senhor me chamou e disse: anda no caminho que eu te mostrar. E eu não estou nem olhando para o Senhor. Mas agora eu vou levantar minha cabeça. Eu vou resgatar os teus sonhos. Os sonhos de Deus nunca morrem. Olha aqui para mim em nome de Jesus. O profeta Joel disse, e Pedro, no dia de Pentecostes, quando foi batizado com o Espírito Santo, e o Espírito veio sobre a igreja, ele repetiu Joel: eis que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e até os vossos velhos sonharão sonhos. Até aqueles que viveram a vida correndo atrás dos próprios sonhos e que não alcançaram, quando se voltarem para receber do Espírito Santo, vão sonhar os sonhos de Deus e vão florescer, vão dar frutos, mesmo na velhice vão dar frutos. As mulheres que queriam ter filhos vão ter filhos, aqueles que queriam ter empresas vão ter as empresas, aqueles que queriam ter propriedades vão ter essas propriedades para a glória de Deus. Sabe o que o nosso irmão Tiago diz? Vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, pedem mal para gastar nos seus sonhos, nos seus devaneios, não nos sonhos de Deus. Tiago capítulo 4, verso 6. Sabe o que o nosso irmão Pedro diz? O nosso irmão Pedro diz: jovens, sonhem os sonhos de Deus. Sua primeira carta. E aí, nós fomos para o Salmo 147. Por favor, abra a tua Bíblia no Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, honroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Espera aí, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas. Agora a Bíblia diz que Deus chama as estrelas e conta pelo nome. Será que Deus precisa contar os astros? Não, é uma metáfora. Deus chama os seus dispersos, aqueles que vêm ao ajuntamento solene. Irmãos, olha aqui para mim em nome de Jesus. É preciso que nós tenhamos reverência nas assembleias, nos encontros, nos cultos, porque Deus está presente. E Ele conta as estrelas e as chama pelo meu nome, pelo seu nome. Pablo, eu vou trazer os seus sonhos à existência. Pamela, eu vou trazer os teus sonhos. Eu não esqueci de que eu vou fazer cumprir as minhas promessas, depende de você. Anda na minha presença e eu vou fazer acontecer os teus sonhos. Tiago, anda na minha presença, eu tenho um propósito na tua vida. Ed, eu tenho um propósito na tua vida. Ele chama os sonhos pelo nome e diz: o teu sonho é o quê? É se casar? É um sonho que eu coloquei no teu coração. Eu te dei o sonho de se casar e vou te dar marido. Eu te dei o sonho de se casar e vou te dar esposa. Eu te dei o sonho de ter filhos e eu vou trazê-los para você. Ninguém vai poder te resistir, porque esses sonhos são sonhos de Deus. E Ele não para. Olha o que Ele continua dizendo no Salmo 147, verso 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios da terra. Lembra que eu falei que a gente tem que voltar à humildade da gente? Nós aprendemos de forma errada o significado da palavra humilde, humildade. Nós aprendemos que humilde é sinônimo de pobre. Então, quando a gente encontra uma pessoa pobrezinha, a gente diz: tão humilde ela, né? Gente, eu estive na roça essa semana. Eu passei perto de uma casa tão humilde. Como é que ela era? De pau a pique, pequenininha, telhado baixo, aquelas telhas feitas na coxa, sabe? Que os escravos antigamente punham barro na coxa e moldavam na coxa. É aquele tipo de telha, assim,
cerca de bambu, um cachorrinho, meia dúzia de galinha. O povo é tão humilde lá na roça. Humilde? Isso não é humildade. Humildade é você se reconhecer pequeno diante de Deus, igual a todos os homens. Aquele milionário que o navio dele afundou no meio de uma tempestade, morreu como morre um mendigo na rua. Morreu. A gente está vendo uma queda de braço aí entre empresários do exterior e ministros da Suprema Corte. Vai morrer um e vai morrer o outro no tempo que Deus determinar. Humilde é quem conhece o seu lugar diante de Deus e diante dos homens. Se eu conheço o meu lugar diante dos homens, eu sou solidário. A dor do outro é a minha dor. Eu ajudo quando eu posso ajudar. Eu não atrapalho sempre que eu posso. Eu evito atrapalhar a caminhada do outro. Eu ajudo. Eu não me sinto melhor porque eu tenho um carro mais caro, mais novo, mais bonito, porque eu estudei mais. Isso deveria me dar uma responsabilidade muito maior para com aqueles que têm menos. Humilde é aquele que busca a Deus e diz: Senhor, eu não sou nada. Sabe que uma das coisas que eu mais gosto é o rei Davi. O rei Davi diz: Senhor, eu sou pobre e necessitado, e o Senhor tem cuidado de mim. Espera aí. Quando é que você escreve isso, Davi? Quando você é rei de Israel? Quando você tem todas as mulheres, toda a riqueza, todo o exército, todos os sábios trabalhando para você, quando você está cercado de bens, você vira para Deus e diz que você é pobre e necessitado? Sim, porque ele tinha um coração humilde, ele sabia que aquilo tudo pertencia a Deus, Deus estava emprestando para ele, e você ou eu estamos por aqui, arrogantes, porque nós conseguimos comprar um carro 2018? Porque a gente conseguiu comprar um carro mais caro? Porque a gente construiu uma casa ou comprou um apartamento duplex? Porque você tem um salário de 20 mil? Deixa eu te contar, a vida é uma roda, um dia você está aqui em cima, ela gira rápido, daqui a pouco você está aqui. Humilde é aquele que olha para Deus e diz: Senhor, eu sou pobre e necessitado, eu não sou dono de nada, dono é o Senhor, eu necessito do teu cuidado. Então eu viro para Deus e digo: Senhor, chama à existência os meus sonhos. Chama a existência os meus sonhos. Carol, Deus tem sonhos para a sua vida, não sonhe os seus sonhos. Pergunte para Deus qual é o sonho dele para a tua vida. Tenha tempo para Deus. Tem uma gravação que vocês podem encontrar no YouTube. Eu até recomendo que vocês olhem quando sair daqui, quando chegar em casa. Aquele avião que caiu com a equipe do Chapecoense, vocês se lembram? Tem uma conversa, né, que foi gravada pela Caixa Preta, que está disponibilizada na internet, eu já ouvi várias vezes, que o piloto do Lamia, né, aquela companhia de avião, pede à controladora de voo que abra, né, a pista, que ligue as luzes balizadoras para que ele possa aterrissar. O problema é que ele já estava muito longe, ela não tinha o que fazer, ele tinha que fazer uma curva longe, ele não tinha combustível. E ele diz para ela: minha senhora, eu estou em pane seca, minha senhora, não dá tempo. Eu vou ter que descer de todo jeito. E quando ele percebe que os geradores pararam de funcionar, quando o avião vai cair, ele diz: Jesus, vamos todos morrer. Você sabe a hora que você vai ser chamado? Você pode dizer que amanhã você vai acordar? Você pode dizer que você vai ter a oportunidade de ficar velho? Se você não consegue controlar o tempo da tua vida, como é que você está sonhando sonhos sem antes buscar Deus? Como é que você não chega diante de Deus e pergunta: Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Onde o Senhor quer que eu vá? Eu vou concluir, eu ia falar mais sobre o resto do Salmo, mas pelo nosso horário eu não quero avançar além disso. Mas começamos um pouquinho atrasados também. Há muitos anos atrás, eu conhecia um pessoal da equipe de serviço do Banco Itaú, da agência da Savassi. Tínhamos um amigo ali, eu e o Zé do Carmo, na época nós o chamávamos de Neco Ezequias, né? Ele era caixa lá e aí acabei conhecendo todo mundo. Tinha um rapaz lá que era insuportável. Arthur. Arthur era insuportável, arrogante, chato, não cumpria a palavra dele. Era um homenzinho difícil. Mas naquela época, depois
de um tempo, né, a vida muda a gente de um lugar para o outro. O Neco saiu do banco, eu já não ia mais tanto lá, tinha mudado de agência. Um dia eu encontro com o Arthur, na rua. O Arthur estava diferente. O Arthur estava simpático. O Arthur estava humilde. O Arthur estava gostoso de encontrar com ele, de conversar com ele. E ele falou para mim: pastor, eu aceitei, pastor Ademir, né? Eu não era pastor ainda. Ademir, eu aceitei Jesus, lá na Igreja Batista da Floresta, com o pastor Glaicon, eu estive lá, um dia ele fez o apelo, eu aceitei Jesus. Ele entrou no meu coração, e aí eu entendi aquela metamorfose, por que ele se tornou aquela pessoa doce e agradável. Jesus entrou no coração dele, não era mais o Arthur sonhando os seus sonhos, era o Arthur sonhando o sonho de Deus. E aí ele me contou um testemunho interessante, ele disse: eu comprei um Chevette, rodei um tempo com o Chevette fundiu o motor. Problema, quando o mecânico me deu o orçamento para consertar o motor do meu Chevette, eu não tinha dinheiro, meu dinheiro não dava. Mas sabe o que eu fiz? Eu fui até o Senhor. Pastor Zé, presta atenção nesse testemunho. Eu fui até o Senhor e disse para ele: Deus, esse carro é do Senhor, eu sou teu mordomo, o dinheiro que eu tenho não é meu, é teu, foi o que o Senhor deixou estar no meu bolso, me ajuda agora a pôr esse carro para funcionar. E ele disse: eu comecei a ouvir a voz de Deus, eu ia na loja que ele mandava, eu conversava, eu ganhava um desconto, daí a pouco eu fiz o motor todo do meu carro. E sabe o que aconteceu? Sobrou um pouco de dinheiro daquele que eu tinha. Porque ele começou a sonhar os sonhos de Deus, ele começou a ouvir a Deus, ele começou a andar com o Senhor. Teve uma segunda-feira dessa, 15 dias atrás, de manhã, que eu saí com o Zé do Carmo para a gente tomar café. De vez em quando a gente faz isso, né? Segunda-feira de manhã, o Zé me liga: vamos tomar um café? Ou eu ligo para ele: vamos tomar um café? A gente vai na padaria. Olha onde a gente foi tomar café aquele dia. E a gente tomou um café de manhã. E conversávamos sobre o Fernando Collor de Mello. Foi presidente do Brasil. E ele fez um negócio interessante. Da noite para o dia, ele tirou todo o dinheiro de todo mundo do banco. Você tinha 10 milhões, ficou com 50. Você tinha 100 milhões, ficou com 50. Todo mundo ficou quebrado. Ninguém tinha dinheiro. O rico e o pobre, cada um ficou com 50. Foi uma quebradeira. Mas deu jeito na economia. Isso é mérito dele. Ele e a Zélia, que era a ministra dele, deram jeito na economia, a inflação estava muito alta. Mas isso é outra história. O fato é que o Neco, esse que tinha saído do banco, né, ele vivia do juro do dinheiro dele que estava aplicado. E do dia para a noite ele só tinha 50. Todo o dinheiro que ele tinha recebido dos anos que ele trabalhou no Banco Itaú, o dinheiro ficou preso. Ele ficou com aquele dinheiro na mão, mas o Neco já era de Jesus, ele já tinha aceitado Jesus, frequentava a igreja do Nazareno. Ele orou e Deus disse para ele: faça coxinhas. Ele desceu ao mercado, comprou algumas coisas, fez coxinha com catupiry, arrumou uma caixinha de papelão, colocou um papel de pão dentro, cobriu as coxinhas e desceu à rua vendendo coxinhas. Com o dinheiro daquelas coxinhas, ele continuou fazendo. Pouco tempo depois, ele montou um buffet chamado Haná, buffet Haná. Tinha contratado 2 moças para fazer salgados e docinhos, e já estava fazendo buffet para eventos. Sonhou os sonhos de Deus. De repente você está aí, triste, tomando remédio, tomando Rivotril para dormir, tomando ansiolítico, tomando antidepressivo. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Entra na presença do Senhor e diz: Deus, eu tenho errado, eu tenho sonhado os meus sonhos, eu tenho sido tão egoísta, eu tenho estado tão longe do Senhor, eu não tenho ouvido a tua voz, eu já não lembro mais do som da tua voz. Sem fé é impossível te agradar, eu estou aqui hoje em fé. A partir de hoje eu quero sonhar os teus sonhos vão ser os meus sonhos, a tua mente vai ser a minha mente, eu quero viver os teus sonhos. Irmão, para de pedir o que você está pedindo, pergunta para Deus se o que você está pedindo é o que Ele tem para a sua vida. Sonha os sonhos de Deus. Talvez você tenha aberto mão dos seus sonhos. Talvez alguém tenha olhado para você e dito que você não vai conquistar.
Tem gente se alegrando em que você vai sofrer, que você vai perder as coisas. Tem gente que já te chamou de fracassado. Tem gente que já lançou maldição contra a sua vida, dizendo que você nunca vai ser feliz. Eu quero te falar em nome de Jesus. O sangue de Jesus tirou todas as maldições que estavam sobre a sua vida. Sobre a sua vida só tem bênção. Porque Jesus morreu na cruz por você. O teu passado não importa. Importa o teu presente. Importa a tua aliança com o Senhor. Os sonhos de Deus jamais morrem. Você pode estar velhinho. Quando você se enche do Espírito Santo, você passa a sonhar os sonhos de Deus. Sabe o que está acontecendo na Europa agora? Os jovens estão virando batedores de carteira em todos os países da Europa. Na Espanha eles são chamados de carteiristas. Na Itália de ladrones. Pela França, pickpockets. Porque não acham lugar no mercado de trabalho. No Brasil é a mesma coisa. O número de pessoas desempregadas é muito grande. O número de pessoas que estão suicidando é tão alto. E um dia, talvez, se Deus permitir, o Zé do Carmo pode dar uma palavra sobre isso, porque ele fez um trabalho sobre suicídio. É muito alto, não é, Zé? Porque as pessoas estão desesperadas, sem esperança. Mas nessa noite o Espírito Santo quer encher você de esperança. Porque não depende da força do seu braço, nem da sua sabedoria, mas da unção de Deus sobre a sua vida. Unção de conquista, unção de cura, unção de maravilhas está sobre a sua vida. E nessa noite, quando você tomar a ceia, se você disser para o Senhor de coração, que você vai abrir mão dos seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus, essa unção virá sobre a sua vida. Fique de pé em nome de Jesus.